Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Para mim é uma alegria, uma honra chegar aí, talvez até o seu lar, talvez o teu trabalho ou a sua viagem. Aproveite, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, né? Essa mensagem ela está correndo agora ao vivo. O tema dessa mensagem, o Natal. Fala para quem está do lado, o Natal. Que coisa mais maravilhosa do que o nascimento do nosso Jesus. Mas o subtema é muito bonito. O subtema fala aí, ó, Evangelho é esperança, irmãos. Natal é esperança, o Evangelho é esperança para a sua e para a minha vida. Aproveite, estamos nas principais redes sociais, aqui no YouTube, nós estamos no X, no Instagram, no Facebook, @Imel Rio Preto. Estamos nas principais redes sociais. Você já segue as nossas fanpages, divulga a nossa rede social para as pessoas. Pode ter certeza que alguém com essa mensagem de hoje, ela pode ser tocada pelo Espírito Santo e transformar a vida dela poderosamente. Vamos em Gálatas capítulo 4, do verso 4 ao verso 7, na nova tradução na linguagem de hoje. Mas quando chegou o tempo certo, risca e grifa aí na tua Bíblia, o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de uma mãe humana e viveu debaixo da lei, verso 5, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, verso 6, e para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e o Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Quem tiver outra tradução, Abba, Pai, verso 7. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Aleluia. Para por aí, não fecha a Bíblia, não, mantém a Bíblia aberta. Talvez você tenha aí Almeida Corrigida Fiel. Hoje eu trouxe duas versões. Vamos ver na Almeida Corrigida Fiel. Gálatas 4, do 4 ao 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, eu já preguei sobre isso, sobre a plenitude dos tempos aqui. Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aleluia. Vamos parar por aí. Herdeiros de Cristo. Você tem noção que nós somos herdeiros? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Vamos lá para o introito. Hoje não vai ter aquele contexto teológico, porque hoje a mensagem do Natal, eu acho que vai ser uma mensagem muito mais espiritualizada. Até porque é uma mensagem mais diferente, né? Uma perspectiva totalmente diferente. Eu quero falar hoje do Natal. Todos os anos eu sempre venho falar do Natal no sentido de narrar o nascimento de Jesus, né? No sentido de contar a história do nascimento do Salvador. Mas esse ano eu estava essa semana preparando a mensagem, eu falei, pai, eu quero algo diferente para o Natal. Eu não queria só mais uma vez contar o teu aniversário, né? Contar a história do seu nascimento. Até porque todo mundo que quiser, é só pegar Marcos, João, Lucas, Mateus, está tudo aí, ó. Os primeiros capítulos já explica tudo como foi o nascimento dele. É sabido que o Natal é a data onde nós celebramos o nascimento do Salvador, a sua encarnação na terra. Porém, teologicamente, nós também sabemos que na verdade não foi essa data. Não foi no dia 25 de dezembro, precisamente, né, no dia 25. Lógico, nós metodistas celebramos, comemoramos, muito embora porque não é o fato de que não seja a data precisa, até porque ninguém tem a data precisa, não chegou-se é apenas um consenso das igrejas, né, dos concílios, mas
Não é porque nós não tenhamos a data específica que nós vamos deixar de comemorar, deixar de celebrar esse evento tão importante, esse evento tão grandioso que mudou a história de toda a humanidade. Você já parou para pensar que o Natal mudou a história de toda a humanidade? O Natal, sem sombra de dúvidas, deve sim ser relembrado, comemorado, relembrado, ainda que muitas coisas hoje em dia tentam ocultar o verdadeiro significado do Natal, não é? A gente começa a ver, né, que tanta coisa que está, a mídia, as coisas tentam de tudo ofuscar o motivo do Natal. Tudo. Mas ainda assim, diante desse fato, desse evento maravilhoso, de uma forma deslumbrante, nasceu o Salvador de toda a terra. Nasceu, em 4 pontos eu gostaria de abordar, antes da gente entrar na mensagem propriamente dita. Eu falei que não ia contar a história, mas no fim a gente acaba contando a história. Não tem, é uma coisa linkada à outra, não é? Nasceu o Salvador de uma família, item 1, em tempos tão difíceis. Fala para quem está do lado, em tempos difíceis. Jesus nasceu, irmão, em tempos difíceis. Sabe por quê? Eu sempre conto, e eu tenho repetido muito nesses últimos meses, né? Jesus nasceu no momento em que a sua nação, ela era oprimida por um outro governo. A gente não pode esquecer isso, irmãos. A gente não pode esquecer que Jesus nasceu justamente num momento onde Israel era dominada, a nação dos judeus era dominada militarmente, era governada por um outro povo. Nasceu numa família em tempos tão difíceis. Primeiro ponto. Nasceu em uma família em uma tremenda dificuldade para os pais. Segundo ponto, fala para quem está do lado. Dificuldade aos pais. Ele nasceu, você já parou para pensar, irmãos, o fato de que Maria estava grávida e que José não a tinha conhecido? O termo conhecer na Bíblia, né, é que eles ainda não tinham mantido relações. Olha que interessante. Irmãos, se hoje isso causaria para nós um desconforto tremendo, e eu não ia gerar um problemaço. Ou se ia. Agora você imagina 2000 anos atrás, irmãos. A mulher está grávida e o marido não tinha desposado-a. Ele ainda não havia desposado sua esposa. Como que? Olha que turbilhão de sentimentos não estavam os pais de Jesus. Aí você fala para ele, mas o anjo apareceu para José, tal, mas é fácil assim? Você sonhar também? Minha esposa vai estar grávida, mas não é o meu filho. Será que é fácil a gente aceitar isso? Não é fácil, irmãos. Imagina ali o começo de tudo aquilo, como não foi conturbado. O pequeno Jesus nasceu numa família aonde estava também conturbado pelo governo. A gente não pode esquecer, irmãos, justamente no momento que Jesus nasceu, o governo romano impôs um recenseamento. Ele queria saber, na verdade, ele queria levantar a possibilidade dos tributos dos judeus. Olha lá, os romanos só queriam saber do dinheiro, né? Então, como eles tinham que cobrar o tributo das pessoas, eles tinham que saber quantas pessoas tinham. Essa aqui é a família do José, do fulano de tal. Tá, mas peraí, mas quantos compõem a família do José? É igual hoje o que o governo faz com a gente, quando vai lá o IBGE, ele não vai lá na porta, de porta em porta perguntar, quantas pessoas moram aqui? Olha, quantas televisões vocês têm aqui? Quantos ventiladores tem aqui? Tem computador aqui? Qual que é a religião dessa família? Né? Não passou aqui na casa de ninguém o IBGE, será? Passa. Isso chama recenseamento. Passou nesse momento, o que aconteceu? Só que o recenseamento naquele tempo, era obrigatório quem era de uma determinada cidade voltar para ela. Ele tinha que fazer o recenseamento lá, aonde ele estava, cadastrado.
Olha que loucura. José e Maria tendo que fazer uma viagem, preparar uma viagem com ela grávida, para poder prestar uma declaração para o governo. Está entendendo? Isso tudo foi o momento em que Jesus estava prestes a nascer. Nasceu Jesus de uma família no momento indo totalmente contra o sistema. Interessante que quando ele nasce, a gente sabe que Herodes, ele procura o quê? Matar o pequeno. E o anjo aparece para José e ele diz o que para José? Foge para o sul, vai rumo ao Egito. Agora você imagina, você pegar um recém-nascido, que hoje a gente fala que tem que ter o quê? Tem que ter até os 40 dias lá, né? O resguardo, tudo. Hoje a gente fala assim que não pode nem visitar, né? Nasce a criança, eu lembro quando nasceu Isaac, todo mundo querendo ir lá ver, a gente pedia, não, ó, tem que dar os 40 dias, a médica falou. Nasceu o Lucas, a mesma coisa, ó, tem que dar o tempo, porque senão ele pode pegar uma infecção, ele pode pegar uma doença. Você já pensou, nasceu a criança, vem um anjo e fala assim, ó, agora você pega e você tem que fugir para um outro país, porque estão tentando matar a criança. Você já parou para pensar? Sem carro, exato, bem colocado, Benício, sem carro, sem avião, sem Airbnb, sem Uber. Você já pensou viajar 2000 anos atrás, gente? De onde eles estavam, Belém, eles tinham ido lá em Belém fazer o recenseamento, tinha que descer para o Egito, e com um bebezinho recém-nascido. Está entendendo? Jesus nasce contra o sistema, e olha que interessante, quando ele entra no Egito, sabe o que Jesus se torna? Um refugiado. O Salvador, o primeiro ato dele já como criança, foi tornar-se um refugiado. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente questiona tanto, né? Ah, vem refugiado, não sei o quê. Gente, o Jesus, o primeiro ato dele como criança, ele tornou-se refugiado no Egito. Não era a terra dele, não era a nação dele, não era o país dele, não era a localidade dele. Ele foi lá simplesmente porque ele estava perseguido. Ele e sua casa, sua família. Foi em meio a toda essa tempestade que esse pequeno bebê Jesus, nasceu, mas olha que coisa linda que o Espírito Santo falou no meu coração. Ele nasceu em meio a tudo isso, mas ele nasceu trazendo a esperança para toda uma humanidade. Aleluia! Trazendo consigo a nossa esperança. O Natal para nós é tudo isso, irmãos. É um misto de sensação, um misto de alegria, de festa, de unidade, de comunhão, de reflexão. O Natal é um momento de reflexão. O Natal também deve ser um tempo para nós pensarmos no Salvador. Passamos o ano inteiro correndo, o ano inteiro afobados, o ano inteiro com pressa. Não, eu não tenho tempo. Mas o Natal é o momento para nós pensarmos no Salvador, pensarmos em Deus, no seu beneplácito. Eu fiquei pensando nessa palavra quando o Espírito Santo falou no meu coração, no beneplácito. O beneplácito significa aquilo que alguém concorda, quando alguém aprova alguma coisa. Deus, no seu beneplácito, ou seja, Deus na sua vontade, Ele aprovou que toda a humanidade fosse salva. É da vontade de Deus, irmãos. Esse Salvador, Ele não veio para uma parte, não, Ele veio para toda a nação, para todo aquele que nele crer. Natal é tempo da gente fazer uma avaliação, não apenas da nossa vida, que foi esse ano de 2024, mas especialmente uma avaliação da nossa fé e da nossa espiritualidade. Nós podemos aprender muito aqui com Paulo, nessa carta que ele deixou para os cristãos da Galácia. Nós não vamos ter o contexto teológico, até porque a gente já estudou Gálatas esse ano.
Mas especificamente aqui no capítulo 4, Paulo está ensinando-nos que nós somos filhos de Deus. Se você pegar o capítulo 4 depois, faça um desafio na sua casa essa semana, como devocional, leia o capítulo 4 todo de Gálatas. Se puder ler Gálatas inteiro é melhor ainda, né? Rapidinho, acho que é 5 capítulos, vai rapidinho. E aqui no capítulo 4, Paulo fala para nós, onde na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Na plenitude dos tempos. Nasceu de uma mulher, nasceu debaixo da lei, e para salvar aqueles daquele tempo, e nós ainda hoje. Olha que coisa linda. Ele nasceu para salvar não só aquela geração, mas como todas as gerações futuras. Em resumo, é isso que Paulo está falando para a gente aqui em Gálatas capítulo 4. Ensinando para nós que o Natal é o aniversário do nosso irmão maior. Nós somos irmãos de Jesus. Por isso que a gente chama um de outro de irmãos. Essa é a razão. Ô irmã, paz do Senhor, irmão. É por isso que nós chamamos de irmão. Não é porque isso aqui é uma irmandade, não, mas nós nos chamamos de irmãos porque nós nos tornamos filhos de um só Pai. Por isso nós somos irmãos. O mesmo Pai. E se nós somos irmãos, Cristo é o nosso irmão maior. Ele está fazendo aniversário. Aleluia. O nosso irmão mais velho, vamos assim dizer, o nosso irmão maior. Somos irmãos uns dos outros, por isso nós cantamos aqui, somos um corpo. Essa canção, essa música, essa linda melodia, somos uma grande família, igreja. E nesse capítulo é tão interessante como nós podemos ver a maneira amável que Paulo tratava os cristãos da Galácia. A maneira, ele era amável, mas ao mesmo tempo Paulo também estava preocupado com eles. Paulo, ele conseguia ser afável, amável, mas ao mesmo tempo Paulo demonstrava a sua tremenda preocupação para com os cristãos da Galácia, que eles estavam sendo tentados a cair no legalismo, a voltarem para a lei. Estavam sendo tentados a deixar a graça de Cristo, em detrimento a falsos mestres dentro da igreja. Havia falsos ensinos nas igrejas da Galácia. Aonde o que acontecia aqueles falsos mestres? Lembra? A gente tem batido muito na tecla esse ano, né? Dos cristãos judaizantes. Lembra deles? Que eles eram aqueles judeus que acabavam se transformando cristãos. Mas eles faziam o quê? Eles obrigavam que todo mundo tinha que seguir as leis de Moisés. Então eles diziam o seguinte: ó, nós estamos na igreja evangélica, mas a gente tem que continuar a seguir o Antigo Testamento. Estamos no tempo da graça, estamos no momento da graça de Deus, mas nós temos que seguir a antiga aliança. E é interessante, é espetacular a maneira que Paulo escreve aqui no capítulo 4. Olha que legal, a maneira maravilhosa que Paulo, ele faz uma comparação entre Sara e Agar. Escola Bíblica Dominical, a gente lembra quem era Sara e quem era Agar, lembra, irmãos? Sara era a esposa, a mulher de Abrão, ou depois tornou-se Sarai, ela era Sarai, depois ela se tornou Sara, e Abrão tornou-se Abraão. E Agar, quem era Agar? Agar era a escrava que ajudava Sarai, que ajudava Sara. Provavelmente nos afazeres domésticos, nos afazeres de casa. Agar era escrava de Sara e de Abrão. E aqui Paulo ele faz uma comparação, ele faz uma parábola entre Sara e Agar, muito interessante. E ele vai contando a história, a gente sabe a historinha.
Está lá em Gênesis, todo mundo conhece a história. Dizendo, olha, Sara não podia ter filhos, mas Abrão tinha uma promessa de que seria pai de uma multidão. Mas sabe qual que é o problema, irmãos? Fala para quem está do lado. A pressa. A pressa. Fala para quem está em casa. Tem algum iluminado, iluminada do teu lado? Fala assim, olha, não tenha pressa. Eu sei que é totalmente incontroverso, porque eu sou uma pessoa que tem pressa em tudo que faço. Eu sei, é difícil. Pregar é a coisa mais difícil que tem. Porque você vai contra você mesmo. O problema de Abrão foi a pressa. Quem que não tem pressa hoje, né? Rapaz, na hora então que liga o carro, então, Deus do céu, sai logo da frente. Né? Só o fórum que não tem pressa, é verdade, Zé. Deus nem me fala em fórum. A pressa, sabe por quê, irmãos? Abrão tinha uma promessa. Eu vou te fazer, Abrão, pai de uma multidão. Mas Abrão não soube esperar em Deus. Muita gente põe culpa na própria mulher, né? Se você olhar a história, fala que a culpa foi de Sara. Ah, foi Sara que deu a ideia de Abrão cumprir a promessa de Deus, então desposando a escrava, já que a mulher era estéril, então vai ter um filho com a escrava. Naquele tempo era possível, irmãos. Não adianta você me criticar não, naquele tempo. E a gente sabe a história, o que aconteceu? Agar ficou grávida de Abrão. E nasceu Ismael, nasceu um filho. Só que teve um problema. Ou melhor, não é um problema. Na verdade, Abrão que criou um problema. Porque não era para ele ter desposado Agar. Ele mesmo criou o problema por causa da... Fala de novo qual que é a palavrinha que eu falei agora há pouco? Pressa. Não tenha pressa, irmãos. Eu sei que é difícil, é para mim mesmo essa mensagem. Depois eu vou assistir 3 vezes essa mensagem na hora de fazer a edição dela. Eu assisto no mínimo umas 3 vezes esse culto. Então vai lá, pastor Júlio, não tenha pressa. Abraão arrumou problema para ele mesmo. Quando ele desposou Agar, Agar engravidou. O que aconteceu? A promessa desceu sobre Sara. Sarai acabou engravidando e tornou-se Sara. Olha o problema agora. Agora eu tenho um filho legítimo e tenho um filho que não é legítimo. Olha a dor de cabeça que Abrão arrumou para ele. Olha a dor de cabeça. Eu não queria ser Abrão, irmãos. Eu não queria estar no lugar de Abrão. Porque você imagina Sara todo dia na orelha de Abrão. Até um dia que ele não aguentar mais, o que ele faz com Agar? Se despede dela, né? Falou, toma você e teu filho, segue o rumo aí, filha. Você concorda com isso, Júlio, olhando para a Bíblia hoje? Lógico que não. Gente, isso aí aconteceu 4.000 e poucos anos atrás, né? 5.000 anos atrás, Deus do céu. Você concorda com isso? De maneira alguma. Quem em sã consciência hoje vai concordar com um fato desse? Jamais. Né? Mas você vê, tudo foi um erro causado por quê? Pela pressa. Pressa de alcançar a bênção, pressa de alcançar o resultado, pressa de conquistar o negócio errado, de maneira errada. Criou uma dor de cabeça tremenda. E essa dor de cabeça está até hoje. Isso mesmo, irmã, você que falou? Ô, irmã, que benção, hein? Análise geopolítica contemporânea, glória a Deus, irmã. Bonito. Está até hoje, e é verdade. Até hoje nós estamos vendo o quê? Lá na Palestina, guerra. Até hoje. Até hoje a gente está vendo resultado, por quê? Porque Abraão começou errado. Só que aqui é interessante, irmãos, que Paulo, ele pega justamente o erro de Abraão, e ele faz uma comparação entre Sara e Agar, e ele diz o seguinte, Sara teve um filho, Agar também teve um filho, porém Agar era escrava. Sara não, Sara era liberta. Sara era a esposa de Abrão, era a dona de tudo aquilo. Neste diapasão, né, nessa linha de raciocínio, nesse mesmo pensamento, Paulo ele começa então a exemplificar que pelo fato que Sara era livre, o filho que nasceu dela também era livre.
Ao ponto que, pelo fato de Agar ser escrava, o filho que nasceu dela também era escravo. É só ler, está aí, Gálatas capítulo 4, não sou eu que estou inventando não. Vai lá no 20 em diante. Quando no verso 25, Paulo ele faz a comparação, dizendo que Sara simboliza para nós Jerusalém, enquanto Agar simboliza para nós o Monte Sinai, a antiga aliança. E Paulo vai dizendo o seguinte, que tinha gente lá na igreja da Galácia, que queria ainda viver nas promessas do Monte Sinai, e não queriam viver nas promessas de Jerusalém. O Monte Sinai fazia as pessoas se tornarem escravas, e a Jerusalém celestial, aleluia, ela torna as pessoas livres. Oh, glória a Deus! Livres do pecado, livres da podridão desta terra, livres da corrupção deste mundo. E para encerrar, Paulo vai dizendo o seguinte: aqueles que nasceram no Sinai simbolizavam a antiga aliança, porque eles eram escravos. Mas nós que nascemos dessa Jerusalém celestial, aleluia, Paulo vai concluindo, vai fechando com chave de ouro, dizendo: nós que nascemos da liberdade, vamos continuar livres, não somos mais escravos, irmãos. Nós até podíamos ser escravos do pecado, mas agora, com Cristo, nós somos libertos, aleluia. E Paulo vai completando: no tempo certo, Deus enviou o seu Filho, glória a Deus. No tempo certo nós somos libertos, no tempo certo a humanidade foi liberta, foi desfeito todo o jugo do pecado e de Satanás. Mas aquelas pessoas na Galácia, muitas queriam viver no jugo da lei. Queriam observar os calendários das festas, queriam observar as questões dos alimentos. Lembra? A gente foi falando tudo isso durante o ano todo, né? Várias pregações nós falamos sobre isso. Quando Paulo, em todos os momentos, Paulo ensinou que nós somos livres, irmãos. Legal, né? Que vem um encontro de metodista livre. Não foi proposital, amém? E foi através desse nascimento celestial, dessa nova Jerusalém, e desse nascimento desse Jesus maravilhoso, é por meio desse fato miraculoso, que nós deixamos o pecado, deixamos de ser escravos, e nós nos tornamos filhos, aleluia, eu e você, nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos irmãos do Senhor, e irmãos no Senhor e do Senhor, e nos tornamos filhos desse Deus maravilhoso, e libertos de todo o pecado, libertos de toda a escravidão, para podermos alcançar a vida eterna. Essa é a reflexão que nós temos que levar do Natal. Foi através desse nascimento nós podemos alcançar a vida eterna. Muitos vão morrer e vão ficar achando que estão dormindo lá no cemitério. Mas nós, metodistas livres, nem a altura, nem a fundura, nem a profundidade, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem a peste, nada pode nos separar do amor desse Deus maravilhoso. Ainda ontem eu passava em frente ao cemitério, e a Suzy falou: nossa, né, bem, aqui que tudo acaba, né? E eu falei: não, senhora, é aqui onde tudo começa. Aleluia! É ali aonde uma nova vida começa para aqueles que estão em Cristo. Essa é a nossa maior esperança, irmãos.
a nossa vida eterna, desfrutarmos da vida eterna, não dormindo num cemitério como muitos acreditam, mas não, creia que quando o Senhor nos chamar, nós iremos ao seu encontro celestial. Aleluia! Não esqueça neste maravilhoso Natal, nesse tempo de tanta festa, de tanta alegria, que o maior impacto de tudo isso é que esse pequeno bebê trouxe salvação para toda a humanidade, para todo o mundo, porque no tempo certo. Deus ficou martelando essa palavrinha na minha mente. No tempo certo. No tempo certo Ele veio em forma humana. No tempo certo Deus agiu em prol de toda a humanidade. No tempo certo. Abraão, ele arrumou problema para ele, por quê? Por causa da pressa. Ele não soube esperar o tempo certo. Olha como uma coisa linka com a outra, irmãos. Não foi proposital. Será que muitas vezes na vida da gente nós estamos agindo como Abraão? Colocando as promessas na frente de tudo e esquecendo que a nossa vida espiritual, ela tem um processo. Esquecendo que a nossa vida nesta terra, ela tem uma jornada. Sabe o que é uma jornada? É uma viagem. Jornada é um trajeto. Jornada é você ir do ponto A ao ponto B. Jornada é você se comprometer com aquele trajeto. A nossa vida é um trajeto. A nossa vida é uma jornada. No tempo certo. Aleluia. E está chegando o Natal. No tempo certo. Pode os teólogos falar que não é a data certa, pode ter muita igreja que nem celebra, nem comemora, eu não quero nem saber, mas eu quero saber de uma coisa: nasceu o Salvador, e nada vai calar os meus lábios, nada vai tapar os meus lábios de profetizar que nasceu o Salvador. A nossa esperança, ela está viva. Que nesse Natal, igreja, a sua fé possa ser renovada. Que nesse Natal, igreja, a sua espiritualidade possa ser avivada. E que neste Natal, igreja, as suas forças possam ser restauradas e renovadas. Porque no tempo certo, Deus enviou o seu Filho. Não esqueçam, irmãos, Natal é a celebração do nosso irmão maior. Ele comemora mais uma rosa, embora o tempo para ele e para Deus é tão diferente do nosso, né? Nós contamos o tempo através dos astros, né? Que percorrem o sol, e aí a gente conta mais um ano, não é assim? Mas o tempo para Deus, a eternidade dele, não tem fim. Mas nesse Natal, relembremos que Ele passou aqui na terra em forma humana. Que Ele passou aqui na terra em forma de um pequeno bebê. Com todas aquelas vicissitudes que eu narrei, com todos aqueles obstáculos que eu narrei. Problemas militares, políticos, governamentais, relacionamento na família. Imagina o pai e a mãe. Teve que ter muito amor, José, para ele não dar a carta para Maria e dizer: toma, segue teu caminho. Ele podia ter feito igual Abraão fez com Agar: vai, toma e segue teu caminho. Mas José não, ele foi firme e fiel. Ele ouviu ao sonho, ele deu ouvidos ao que o Espírito e o anjo disse para ele. E assim Jesus nasceu no meio de tudo, de um país conturbado, de uma nação conturbada, de um povo conturbado.
Mas não esqueçamos de celebrar a nossa vitória. Aleluia. No tempo certo. Obrigado você que ouviu até agora essa mensagem. Deus abençoe ricamente a tua vida. Deixo aqui um convite para você vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto, todos os domingos, 19 horas, inclusive domingo que vem. Fala para o irmão que está aí, ó, tem culto domingo que vem, normal, domingo que vem, estaremos aqui, vamos fazer um culto do ano novo, vai ser a nossa última reunião de 2024, e eu conto com vocês, para a gente estar, vem aqui para o templo, vamos aproveitar juntos. Nós vamos fazer a nossa última ceia de 2024. Nós vamos cear domingo que vem. Você venha, vai ser uma bênção tê-lo aqui, a sua presença conosco no templo, em nome de Jesus. Deus abençoe ricamente a sua vida.